Ele estava sozinho. Sentado em seu escritório silencioso, Dom Robert Barron segurava com força uma carta que ninguém mais havia visto. Seus dedos tremiam e lágrimas escorriam por seu rosto sem que ele tentasse contê-las. Eu nunca soube, sussurrou, encarando o selo papal. Todos esses anos, e eu nunca soube. Aquela carta de despedida do Papa Francisco carregava um peso impossível de descrever. Não era apenas um adeus pessoal, era uma revelação que mudaria tudo. Para ele, para a Igreja, para a missão a qual ele havia consagrado a vida inteira. Naquela manhã comum de terça-feira, na diocese de Winona-Rochester, tudo parecia seguir o curso habitual. Dom Barron revisava os detalhes finais de um congresso que aconteceria em breve, quando foi interrompido por uma batida leve na porta. Sua assistente apareceu com um envelope pequeno nas mãos. Chegou para o senhor, Dom. Entrega especial do Vaticano. Ele levantou os olhos, intrigado. O envelope, em tom creme, ostentava o selo do Papa e trazia seu nome escrito com uma caligrafia elegante. Havia algo de íntimo ali, algo que destoava da correspondência oficial. Obrigado, Marie, disse, pegando o envelope. Esperou até estar completamente sozinho para examiná-lo com calma. O carimbo de envio marcava 18 de abril de 2025, 3 dias antes do falecimento de Francisco. Um aperto estranho tomou seu peito. Dom Barron havia se encontrado com o Papa algumas vezes ao longo do pontificado. As conversas eram sempre intensas e enriquecedoras. Francisco era um homem complexo, às vezes polêmico, muitas vezes mal compreendido, mas inegavelmente comprometido com os mais esquecidos, com os que viviam à margem da Igreja e da sociedade. Com delicadeza, ele rompeu o selo e desdobrou o papel. A caligrafia era inconfundível, levemente trêmula, mas firme, como o próprio Francisco. Meu querido Dom Barron, começava a carta, quando você ler estas palavras, eu já terei retornado à casa do Pai. Há coisas que preciso confiar a você, coisas que não pude dizer enquanto caminhava por este mundo. O coração de Dom Barron acelerou. Que segredos um Papa revelaria apenas após sua morte? Cancelou todos os compromissos do dia. Aquela carta exigia atenção total. Sentou-se com calma, ajustou os óculos e voltou à leitura. Você e eu trilhamos caminhos diferentes no serviço ao mesmo Senhor, continuava Francisco. Às vezes esses caminhos pareciam se afastar, e sei que houve momentos em que minhas palavras e ações causaram estranhamento em você. Dom Barron sorriu com um certo pesar. Era verdade. Admirava profundamente Francisco, mas não eram poucos os momentos em que discordava de sua abordagem teológica. Não havia conflito direto, apenas visões distintas sobre como evangelizar em um mundo tão fragmentado. A carta prosseguia. O que talvez você não saiba é o quanto acompanhei de perto seu ministério. Sua capacidade de dialogar com a cultura moderna sem abandonar a verdade tem sido um presente para a Igreja nestes tempos turbulentos. Dom Barron parou a leitura por um momento. Aquilo o desarmou. Sempre acreditara que o Papa enxergava seu trabalho com certa distância, talvez até com reservas. Descobrir que havia sido observado com atenção e carinho o pegou de surpresa. Francisco, mesmo em seus últimos dias, ainda estendia pontes, ainda confiava a outros aquilo que guardava no coração. E naquela carta, Dom Barron encontrou mais do que elogios ou despedidas. Encontrou um chamado, uma herança espiritual silenciosa, entregue por alguém que compreendia mais do que ninguém o peso de carregar uma fé viva num mundo em constante transformação. As palavras do Papa ainda ecoavam em sua mente enquanto ele continuava a leitura daquela carta inesperada. Francisco havia confidenciado algo que jamais imaginara. Encontrava consolo em seus escritos. Mais do que isso, seus comentários sobre Tomás de Aquino haviam sido fonte de alegria em tempos sombrios. Diante daquela revelação, Dom Robert Barron precisou parar. Retirou os óculos e enxugou as lágrimas. Era difícil absorver a imagem do Papa sozinho, lendo seus textos e encontrando neles um sopro de luz. Como sabemos tão pouco uns dos outros, pensou. E como somos rápidos em presumir distância, onde Deus enxerga a união. A carta revelava um lado de Francisco que poucos conheciam. Ele havia mantido durante todo o pontificado um diário pessoal, íntimo, sincero, cheio de dúvidas e orações. E agora
deixava instruções claras para que esse diário fosse entregue a Dom Barron após sua partida. Mais do que uma lembrança, era uma missão, uma confiança profunda. Ele deveria discernir com sabedoria e sensibilidade o que deveria ou não ser compartilhado com a igreja. Ao terminar de ler esse trecho, as mãos do bispo tremiam. Por que ele? Havia tantos outros mais próximos ao Papa, pessoas que o acompanhavam há anos, mas Francisco parecia já ter previsto essa dúvida. No parágrafo seguinte, a resposta estava ali. Escolhi você justamente porque seguimos caminhos diferentes no serviço à igreja. Você tem o rigor necessário para compreender nuances, a sensibilidade pastoral para enxergar o contexto e a habilidade de traduzir realidades complexas para o coração do povo. Barron se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, a primavera começava a tocar a paisagem de Minnesota com vida nova. O campus da diocese florescia, lembrando-o de como a igreja, ao longo dos séculos, sempre se reinventava sem perder sua essência. E então, ele se lembrou da última conversa com Francisco, 6 meses antes. Falaram sobre evangelização. Tinham visões diferentes, sim, mas houve um instante especial de sintonia quando mencionaram o encontro com Cristo nos pobres. Agora, aquele momento ganhava uma profundidade ainda maior. Francisco havia escrito: a igreja precisa de pontes entre as diferentes formas de expressar a mesma fé eterna. Essa tem sido minha oração por você. E então, na manhã seguinte, a oração tomou forma. Um pacote maior chegou. O diário. O mesmo que Francisco mencionara. Dom Barron reorganizou o dia inteiro. Nada era mais importante naquele momento. Antes de abrir, foi até a capela. Precisava de silêncio. Precisava de Deus. Ficou ali por 1 hora, em oração silenciosa, pedindo discernimento para lidar com o que estava prestes a descobrir. De volta ao escritório, desembrulhou com cuidado o diário encadernado em couro. O tempo havia deixado suas marcas. As páginas estavam gastas, mas cheias, todas preenchidas com a caligrafia característica do Papa. Havia entradas curtas, quase suspiros de fé. Outras se estendiam por páginas, refletindo com profundidade sobre questões teológicas, dilemas pastorais, angústias e esperanças. Começou do início, pelas anotações feitas nos primeiros dias de pontificado. O que encontrou ali o tocou profundamente. Eu me sinto totalmente inadequado para esta missão, escreveu Francisco. Só me consola saber que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que chama. Conforme avançava, algo o surpreendeu. Seu próprio nome aparecia mais vezes do que imaginava. Francisco acompanhava de perto seu ministério, refletia sobre suas palavras, às vezes questionava seus métodos, mas na maior parte das vezes encontrava sintonia, pontos de luz, ecos de uma mesma fé vivida sob prismas diferentes. E então, ele chegou a uma anotação que o fez parar. O Papa havia escrito com honestidade comovente: assisti a mais uma pregação de Barron esta semana. E o que vinha depois era mais do que um comentário, era um encontro silencioso de almas. O vídeo que o Papa mencionava falava sobre evangelização nos dias de hoje. Ele dizia que Dom Barron valorizava a beleza e a coerência intelectual, enquanto ele, Francisco, priorizava a misericórdia e o encontro com o outro. Mas, no fundo, ele reconhecia que essas abordagens não eram opostas, eram complementares. A igreja precisava das duas, da tradição filosófica profunda que Barron sustentava e da presença viva e compassiva de Cristo entre os marginalizados, que Francisco tanto defendia. Ao reler esse trecho, Barron sentiu um nó na garganta. Como somos limitados em nossas visões, pensou. Como é fácil criar falsos opostos, onde Deus só enxerga a unidade. Quando a noite caiu, ele já havia lido 1/3 daquele diário. Era uma experiência exaustiva, mas profundamente espiritual. As palavras íntimas do Papa revelavam um homem que carregava, todos os dias, o peso de liderar uma igreja global. Um homem em constante tensão entre tradição e renovação, entre a clareza doutrinal e a compaixão pastoral, entre manter a integridade institucional e se abrir à flexibilidade do amor. Em uma entrada de 2019, Francisco escreveu algo que ficou gravado na mente do bispo. Alguns me chamam de liberal, outros de conservador. Mas essas categorias políticas
não servem para compreender o Evangelho. Cristo não cabe nessas caixas ideológicas, e sua igreja também não deveria caber. Barron sorriu. Já havia sentido essa mesma frustração por ser rotulado. Apesar das diferenças de abordagem, havia entre eles uma compreensão comum, uma raiz profunda de fé. Nas páginas que vieram, já nos escritos do último ano de vida do Papa, a caligrafia se tornava mais trêmula, mas o espírito ganhava ainda mais clareza. «Sinto que meu tempo está chegando ao fim», escreveu Francisco. E com ele, nasce a urgência de me despir de tudo, exceto do essencial. Foi nesse ponto que Barron sentiu o coração acelerar. O Papa havia escrito sobre a dor que sentia ao ver a igreja se fragmentando. Falava de uma polarização crescente, de grupos fechados em suas certezas, cada um acreditando ter toda a verdade. E então, de forma direta e comovente, afirmou: «Vejo Barron tentando construir pontes. É por isso que o escolhi para esta missão». A missão, explicou Francisco nas páginas seguintes, ia além de guardar aquele diário. Era algo maior. Era usar suas diferenças, suas perspectivas distintas, para tentar curar as divisões que sangravam a igreja. «A verdade é como uma sinfonia», escreveu ele, citando von Balthasar, teólogo que ambos admiravam. «Ela precisa de muitas vozes tocando em harmonia». Na manhã seguinte, chegou uma terceira entrega. Um envelope lacrado com instruções claras. Só deveria ser aberto após a leitura completa do diário. Barron o colocou de lado, respeitando fielmente o desejo do Papa. Passou o restante do dia imerso na leitura. Descobriu que Francisco mantinha correspondência com diversos teólogos, de diferentes linhas dentro da igreja. Por trás do silêncio, o Papa vinha trabalhando com cuidado para fomentar o diálogo entre lados opostos. Aquilo que os críticos apontavam como contradição, na verdade era um esforço constante para sustentar lado a lado verdades que o pensamento polarizado queria separar. Francisco acreditava que era possível segurar, com as duas mãos, tanto a misericórdia de Deus quanto a exigência da lei moral, tanto a primazia da consciência quanto a autoridade da revelação, tanto a opção preferencial pelos pobres quanto o amor reverente pela tradição. Ao cair da tarde, Barron chegou às últimas páginas. Os dias finais do Papa tinham sido marcados por oração e silêncio. «Confio a Igreja ao Espírito Santo», ele escreveu. E confio estas reflexões a Dom Barron, que entende que a verdadeira unidade não exige uniformidade, mas fidelidade ao coração de Cristo. A última entrada no diário era datada de 17 de abril, apenas 4 dias antes de sua morte. «Hoje, terminei a carta para Barron. Rezo para que ela chegue no momento certo. A Igreja enfrenta desafios que exigem mais do que coragem. Precisam de sabedoria. É preciso enxergar além das falsas oposições e abraçar o caráter integrador da verdade católica. Esse sempre foi o dom de Barron». Ao terminar a leitura, com as mãos ainda trêmulas, Dom Barron fechou o diário e se ajoelhou ali mesmo, ao lado da escrivaninha. Rezou pela alma de Francisco e, em silêncio, pediu discernimento para entender e cumprir a missão que acabara de lhe ser confiada. Por fim, abriu a terceira carta. Nela havia instruções claras e diretas. O Papa lhe pedia que organizasse um encontro especial com teólogos e bispos, representando diferentes visões dentro da Igreja. Esse simpósio teria como ponto de partida o conteúdo do diário, não para ser publicado ou divulgado, mas como um impulso para conversas sinceras, longe dos olhos do público e da pressão dos posicionamentos públicos. Era um convite ao diálogo honesto, sem máscaras nem disputas. A carta também trazia uma lista de participantes sugeridos. Alguns nomes eram previsíveis, outros o surpreenderam. Francisco estava, como sempre, pensando além das categorias convencionais. Naquela noite, o sono não veio. A responsabilidade parecia grande demais. Às 3 da manhã, Barron se encontrava sozinho em sua capela particular, buscando forças na oração. Sentado ali, na penumbra, ele sussurrou: «Senhor, não sei se sou a pessoa certa para isso. Há tantos que questionariam minha escolha». O silêncio que se seguiu não trouxe respostas diretas, mas trouxe paz. Ele compreendeu com o coração tranquilo que aquilo não se tratava dele. Era sobre servir à Igreja. Era sobre fidelidade. Na manhã seguinte, ele já sabia o que fazer. Honraria o pedido de Francisco.
mas faria um ajuste importante. Em vez de se colocar como figura central do evento, atuaria nos bastidores. Permitir que outros estivessem à frente era um gesto de humildade e proteção. O conteúdo do diário guiaria os debates, mas a vulnerabilidade do Papa seria respeitada. Barron compreendia que a missão não era revelar pensamentos íntimos de Francisco, mas continuar o trabalho silencioso que ele havia iniciado. Mostrar que, muitas vezes, as tensões dentro do pensamento católico se dissolvem quando alcançamos um entendimento mais profundo. 6 semanas após receber as cartas, Dom Barron partiu para Roma. O novo Papa, Leão XIV, já estava a par do pedido de Francisco e havia oferecido seu apoio ao simpósio reservado. Leão, que fora um colaborador próximo de Francisco ainda como cardeal, entendia bem a urgência de curar feridas internas. O encontro foi pequeno, com apenas 20 participantes reunidos em uma casa de retiros nos arredores de Roma. Havia ali teólogos conhecidos por interpretações mais progressistas, ao lado de defensores firmes da tradição. Cada um deles havia sido escolhido por Francisco, não por suas posições, mas por sua honestidade intelectual e pelo amor verdadeiro à Igreja. Barron deu início ao encontro com poucas palavras. Disse apenas que havia recebido de Francisco reflexões que revelavam o desejo profundo de unir diferentes expressões da fé católica. Francisco não via a diversidade legítima como uma ameaça, mas como uma prova viva da riqueza da catolicidade. E ali estavam eles, chamados a continuar essa missão, explorar com respeito e escuta mútua, como diferentes ênfases podem juntas revelar uma verdade mais ampla, mais humana e mais divina. A proposta daquele encontro era unir, não dividir. Mostrar que caminhos diferentes dentro da Igreja podiam se complementar e não necessariamente se contradizer. Mas o primeiro dia foi tenso. Feridas antigas logo vieram à tona. Havia mágoas, desacordos e uma certa resistência no ar. Ainda assim, Dom Barron estava preparado. Ele havia estruturado tudo de forma cuidadosa. O início seria em silêncio e oração. Depois, cada participante teria que apresentar, com caridade e honestidade, o ponto de vista de alguém com quem geralmente discordava. Não era uma defesa própria, mas um exercício de empatia. E ali começou a transformação. Quando cada um se viu obrigado a olhar pelos olhos do outro, o clima mudou. Pela primeira vez, o diálogo verdadeiro parecia possível. Com o passar das horas, Barron passou a compartilhar alguns trechos selecionados do Diário de Francisco. Trechos que mostravam com sinceridade e profundidade como o Papa lutava para assegurar juntas verdades que, para muitos, pareciam irreconciliáveis. Barron destacava com delicadeza como Francisco nunca se permitia escolher entre misericórdia e verdade. Ele insistia em ambas, mesmo quando isso o fazia parecer contraditório aos olhos de quem queria respostas simples. No terceiro dia do simpósio, algo inesperado aconteceu. O grupo discutia evangelização, um dos temas mais sensíveis ali. Havia quem defendesse uma doutrina clara e firme, e havia quem priorizasse o encontro com as realidades vividas das pessoas. Mas, de repente, uma voz se levantou. Era um teólogo conhecido por sua rigidez doutrinária, e ele disse com humildade que vinha refletindo sobre o trabalho de Dom Barron. Disse que admirava como ele conseguia transmitir ensinamentos profundos da fé sem diluí-los, mas sempre conectando com as questões atuais. Era, segundo ele, um exemplo claro de e também, e não de ou. Uma professora, reconhecida por uma visão mais progressista, assentiu com um sorriso. Disse que vinha pensando nas palavras de Francisco sobre encontrar Cristo nos marginalizados e que isso não era, de forma alguma, oposto à clareza doutrinal, mas sim outra face da mesma verdade. Barron assistia tudo em silêncio, com os olhos marejados. Estava diante de algo raro. Aqueles que por anos se evitavam estavam, enfim, se escutando. E era como se, pela primeira vez, as vozes da Igreja estivessem começando a soar como uma sinfonia. Naquela noite, já sozinho em seu quarto, ele sentou-se em silêncio, profundamente emocionado. Pegou a carta original de Francisco e leu novamente. Um trecho em especial tocou seu coração com força. Robert,
Você tem o dom de apresentar verdades antigas de maneira que toquem o coração moderno. Eu tentei fazer o mesmo, mas através de gestos e encontros, métodos diferentes, mesma essência. As lágrimas vieram sem resistência. Ele finalmente compreendia o tamanho da confiança que o Papa havia depositado nele. Aquilo nunca foi apenas sobre um diário ou um simpósio. Era sobre uma continuidade. Era sobre sustentar, com coragem e delicadeza, o esforço de integrar visões diferentes dentro da mesma missão, que é a alma da Igreja. 2 meses depois daquele encontro em Roma, Dom Barron estava de volta ao seu escritório, na diocese de Winona-Rochester. Em sua mesa, os apontamentos e recomendações surgidos a partir do simpósio. Não era um documento oficial, era algo mais discreto, mas talvez mais potente, uma base para um diálogo contínuo dentro da Igreja. O Papa Leão XIV já havia recebido um resumo do que foi discutido e discretamente incorporou várias ideias-chave na encíclica sobre evangelização que logo seria publicada. Sem mencionar de onde vieram, ele havia encontrado uma maneira de honrar a última grande contribuição de Francisco. Barron pegou novamente a carta original do Papa, agora guardada com todo cuidado. Sentiu que aquele era apenas o começo de um novo caminho. Um caminho onde unidade e diversidade deixariam de ser inimigas e passariam a caminhar lado a lado, como partes de um mesmo corpo que finalmente começava a respirar em harmonia. A carta já estava gasta de tanto ser manuseada. Ele a conhecia de cor. Cada frase, cada pausa, cada palavra parecia ter se gravado não apenas em sua memória, mas em seu coração. Francisco havia escrito que a Igreja precisava ser, ao mesmo tempo, uma mestra clara e uma mãe misericordiosa, que deveria proclamar verdades eternas sem deixar de acolher as pessoas dentro de sua realidade concreta, e que essa tensão entre firmeza e ternura não era um problema a ser resolvido, mas uma polaridade que exigia sabedoria para ser mantida. Sentado em silêncio, Dom Barron pensava em tudo o que havia vivido em seu ministério público, especialmente no trabalho de evangelização que buscava tocar corações por meio da beleza, da bondade e da verdade. Por muito tempo, achou que esse caminho fosse distinto demais daquele trilhado por Francisco, centrado no encontro com os marginalizados e na misericórdia como gesto primeiro. Agora entendia com clareza. Não eram caminhos opostos. Eram dimensões que se completavam, faces de uma mesma missão que vinha de Cristo. Um leve toque na porta interrompeu o momento. Sua assistente o avisava de que era a hora da missa da noite. Ao se vestir para a celebração, sentia algo novo por dentro. Uma paz profunda, serena, quase invisível. As lágrimas silenciosas que derramou quando leu a carta pela primeira vez haviam se transformado em gratidão tranquila. Gratidão por ter sido visto, por ter sido compreendido e, acima de tudo, por ter sido confiado com algo tão íntimo. Em meio a tantas vozes, tantas formas de viver e anunciar a fé, havia uma só Igreja, uma só fé, um só Senhor. Enquanto caminhava rumo à catedral, sussurrou uma breve oração por Francisco. Obrigado pela confiança, disse baixinho. E ali em silêncio, como quem abre espaço para algo novo nascer, compreendeu que a conversa, aquela que Francisco começou em vida e que agora passava por suas mãos, estava apenas começando. A catedral estava serena naquela noite, iluminada por uma luz suave que atravessava os vitrais, como se o próprio céu estivesse tentando tocar o chão. Dom Barron entrou devagar, respirando fundo, o ar sagrado daquele espaço onde tantas vidas já haviam sido entregues, curadas, recomeçadas. Os fiéis se levantaram respeitosamente à sua passagem, mas ele quase não notou. Seu coração ainda estava cheio daquilo que vivera nos últimos meses, e algo dentro dele parecia ter sido profundamente reorientado. Durante a homilia, suas palavras fluíam com uma leveza diferente. Não havia pressa nem rigidez, apenas verdade e presença. Falou sobre unidade, não como um ideal distante, mas como um exercício diário de escuta, de humildade, de paciência diante do mistério de Deus que se revela de modos tão diversos. Não precisou mencionar o Papa, nem o simpósio, mas quem o ouvia sentia que algo havia mudado. Havia mais silêncio entre as frases, mais respiro entre as ideias. Era como se cada palavra
tivesse sido curada antes de ser dita. Depois da missa, ficou um tempo ainda no altar, sozinho, olhando para o sacrário. Não pediu nada, apenas permaneceu ali, como se aquele gesto bastasse para dizer o que o coração ainda não sabia colocar em palavras. Aos poucos, os rostos do simpósio voltaram à sua mente, os olhares antes duros que haviam se suavizado, os sorrisos que brotaram após o entendimento, os pequenos acenos de cabeça que substituíram longas discussões. E, no centro disso tudo, a presença invisível de Francisco, guiando sem impor, unindo sem forçar. Naquela noite, ao voltar para casa, Barron não abriu e-mails, não leu documentos, apenas se sentou em sua poltrona e escutou o silêncio. Havia aprendido com o diário do Papa que muitas das verdades mais profundas não são gritadas. Elas se revelam no intervalo entre uma palavra e outra, no gesto que não aparece na foto, na oração feita sem plateia. Pegou um caderno simples e, pela primeira vez desde o simpósio, começou a escrever suas próprias reflexões. Não como teólogo, nem como bispo, mas como discípulo. Alguém que, mesmo após tantos anos de caminhada, ainda tinha muito a aprender sobre o amor que sustenta a Igreja. Escreveu sobre a beleza do e também, sobre a coragem de abraçar o paradoxo, sobre a fidelidade que não exclui o novo, mas que o acolhe como extensão de um mesmo espírito. E quando terminou, fechou o caderno com carinho. Aquilo não era o fim de um ciclo. Era o nascimento de algo novo, um modo mais inteiro de ser igreja. E no fundo ele sabia. Francisco nunca o havia escolhido por ele ser o mais preparado, mas por ser alguém disposto a escutar. E talvez, no final das contas, isso fosse o que mais faltava no mundo. Gente disposta a escutar, a Deus, ao outro e à própria consciência. Antes de dormir, voltou a pegar a carta. Leu novamente aquele trecho sobre confiança. Sorriu com os olhos marejados. E ali, em silêncio, fez o mesmo que Francisco havia feito até o último suspiro. Confiou tudo ao Espírito Santo. Porque sabia, com uma paz que não precisava mais ser explicada, que a história ainda estava sendo escrita, e que, se fosse fiel ao chamado, estaria exatamente onde deveria estar, no coração silencioso da igreja que caminha. Na manhã seguinte, o sol entrava suave pelas janelas do escritório. A luz dourada tocava os móveis antigos com uma delicadeza quase sagrada, como se até os objetos percebessem que aquele era um dia diferente. Dom Barron acordou cedo, mas não com pressa. Havia um senso de propósito silencioso em cada movimento. Preparar o café, folhear as escrituras, observar o jardim florescendo do lado de fora. Era como se tudo ao redor conspirasse para lembrá-lo de que recomeçar, na verdade, é continuar com o coração mais leve. Ele sabia que havia chegado ao fim de uma etapa. Não o fim de uma missão, mas o encerramento de um ciclo que precisava ser acolhido com gratidão e entregue com confiança. O diário de Francisco, já lido, relido e absorvido, agora descansava sobre uma estante, ao lado de livros que, juntos, contavam a história de sua própria vocação. A carta, antes fonte de inquietação, tornara-se símbolo de um chamado cumprido. E o simpósio, mais do que um evento, havia sido um sinal de que a reconciliação era possível e já estava acontecendo. Naquele dia, escreveu sua última anotação sobre tudo o que havia vivido desde o momento em que recebeu a carta. Não para publicar, não para ensinar, mas como um ato de entrega. Falou da beleza dos contrastes, da dignidade dos diferentes carismas, da importância de não transformar a diversidade em disputa. Registrou sua convicção de que a Igreja não precisa escolher entre razão e compaixão, entre doutrina e escuta, entre tradição e renovação. Ela precisa aprender a respirar com os dois pulmões. Quando terminou, fechou o caderno com calma e foi até a capela. Ajoelhou-se diante do altar e ficou ali, sem palavras, apenas presente. O silêncio era agora seu lugar de encontro mais profundo com Deus. E ali, naquela entrega silenciosa, compreendeu algo que nenhuma carta ou diário poderia ensinar, que os maiores frutos nascem mesmo no invisível, nos bastidores, nos corações que se abrem, nos encontros que não estampam manchetes, mas que mudam destinos. Ao se levantar, uma leve brisa atravessou a pequena janela da capela. Era como um sopro, um sinal, um sussurro. E então ele sorriu.
não pelo que havia feito, mas por tudo o que ainda viria. Porque a missão de unir não termina com um gesto ou com um nome. Ela segue adiante, nas mãos e nos corações de todos os que ousarem amar a Igreja como ela é, humana, imperfeita, mas profundamente habitada por Deus. Saiu dali com passos tranquilos, atravessando o jardim já iluminado. Olhou para o céu por um instante, como quem agradece, e então seguiu seu caminho. O mundo ao redor era o mesmo, mas dentro dele tudo havia sido transformado. E isso, ele sabia, era a verdadeira marca de uma missão vivida com fidelidade. Não o aplauso, não o reconhecimento, mas a certeza silenciosa de que havia ajudado a costurar com paciência e esperança mais um fio na túnica invisível da unidade.